Bom, Gessé de Souza está lançando um novo livro, A Elite do Atraso, da Escravidão à Lava Jato. Gessé, sintetiza para a gente aí a relação. Quer dizer, no fundo, Nassif, enfim, eu tinha sempre feito estudos sobre as classes entre nós, né? E eu vi que era extremamente importante o quê? A gente construir também uma perspectiva histórica disso, ou seja, por que nós temos as classes que nós temos, ou seja, por que nós temos o tipo de dominação social que nós temos, né? Ou seja, por que a gente tem um acordo de classes, ou seja, né, entre a elite do dinheiro e a classe média, né? Os dois somam 20% da população, né? E abaixo disso você tem 80% da população brasileira precarizada e excluída em alguma medida. Como isso é possível? Isso é um caso planetário único, né? Entende? E aí me interessou exatamente compreender isso. Quer dizer, como essa elite conseguiu, de algum modo, cooptar a classe média. Né? Quer dizer, basicamente o grande acordo nos pobres a gente pode baixar o pau, né? Mas com a classe média a gente tem que convencer. Certo? Né? Esse foi, digamos assim, a jogada sofisticada dessa elite nas primeiras décadas do século XX. Né? Agora, isso tudo para manter o quê? Para manter alguma coisa que vem desde a escravidão entre nós. O que é que vem desde a escravidão entre nós? Ou seja, a manutenção de uma distância abismal entre as classes. Né? Quer dizer, como não tem, é paralelo no Ocidente. A classe média urbana, o pouco que havia também, né, já era cooptada. Ela foi... exatamente, quer dizer, esse é um ponto em que a gente poderia aprofundar logo a seguir, né? Quer dizer, e esse distanciamento, ele está baseado em quê? Está baseado no ódio ao pobre, que é exatamente a nossa grande herança como sociedade escravocrata, né? Quer dizer, como a gente sabe, você só consegue manter alguém escravo se você humilha constantemente, derruba, etc, etc. A tese do livro, a minha tese, é de que nós somos, ou seja, muito ao contrário do que a gente aprende na escola, que é uma bobagem, fácil da gente desconstruir. A gente não vem de Portugal, porque em Portugal não havia escravidão. Né? Ou seja, isso tem a ver com o fato de que as forças democráticas entre nós, né? Quer dizer, mais à esquerda, né? Ou seja, que são comprometidas com o bem-estar da maior parte, certo? Isso que é a esquerda, no fundo, né? Nunca conseguiu, até hoje, construir uma narrativa de Brasil autônomo. A narrativa que a esquerda tem, isso implica o quê? Não é só uma narrativa que é importante por causa dos livros. Isso é importante na vida prática. Né? Porque o nosso comportamento prático, ele é guiado por ideias. Se as ideias são confusas, o comportamento vai ser confuso. A esquerda sempre teve um comportamento confuso, como houve agora. A esquerda se deixou entrar no golpe, basicamente. Abraçou a Lava Jato no começo, etc. Né? Que é incrível hoje em dia você pensar nisso. Né? Então, quer dizer, e fez isso tudo por quê? Porque ela é colonizada, em grande medida, intelectualmente, pela direita. Qual é essa narrativa, né, reacionária que nós temos? É um liberalismo conservador, extremamente conservador, que vai dizer o quê? Né? Quer dizer, que a elite toda poderosa está no Estado, que é uma mentira. Né? É uma mentira, ou seja, isso serve para você, quando for conveniente, estigmatizar e criminalizar a política. Não é? Como acontece agora, mas se nós formos, quer dizer, isso está, obviamente, hoje, uma criança de 5 anos compreende que quem compra a política é o mercado, né? Mas a gente não percebe isso, ou seja, está tendo um assalto agora, né, 1000 vezes maior, não é isso? Ao orçamento público, às riquezas do país, comandadas por forças reacionárias do mercado, os grandes oligopólios, a intermediação financeira. E essa mídia, que é também comprada por esse mesmo mercado, fica dizendo que a culpa são dos políticos e da política. Né? Ou seja, essa é a grande fraude, a grande mentira, né, que foi montada intelectualmente, né? Sérgio Buarque, Raimundo Fauro, etc, etc. Né? Eles estão juntos nessa construção? Eles estão juntos nessa construção. O que a gente aprende, ou seja, isso depois. Quer dizer, isso foi montado, tem um instante histórico onde isso foi montado. Né? Na década de 20, quando explode o movimento
tenentista entre nós, que a primeira manifestação de classe média entre nós, as primeiras grandes cidades estavam sendo montadas e tudo, né? Era um movimento que apontava o quê? Apontava para várias coisas, apontava para a esquerda, a direita, etc. Teve gente que seguiu o Getúlio, teve gente que fez oposição a Getúlio pela direita, teve gente que fez pela esquerda, como Prestes, né? Entende? Quer dizer, qual foi a grande astúcia dessa elite? Ora, vou montar uma inteligência que ela tem perdido, uma elite que tinha perdido o poder político, né? Tinha mantido o poder econômico, né? Tinha fábricas, tinha terra, etc, etc. Né? Decidiu o quê? Vou construir a USP, né? Entende? Vou ter o quê? Uma base, vou construir jornais, imprensa depois, né? Editoras, etc. Né? Vou manter agora, quer dizer, eu vou retirar o poder que eu tinha antes, que era o poder material, né? Vou transformar em poder simbólico também. Esse foi a grande sacada, né? Entende? A partir disso, quer dizer, não existe mais movimento na classe média que aponte para todos os dois lados. Ele vai apontar sempre para um lado agora só. Você coloca como ponto central a imprensa. A imprensa e as inteligências. Eu ponho como ponto central o quê? A construção dessa inteligência, né? Quer dizer, uma posição de prestígio como a USP. Obviamente eu não estou acusando a USP como um todo. Obviamente tem gente muito legal e tal. Não é isso, mas eu estou querendo dizer que a produção principal, com prestígio uspiano, vai se derramar para todas as outras universidades, vai formar todas as elites, juristas, juízes, etc., vão ser formados nessa teoria, né? E que depois, porque a imprensa não inventa ideia, não inventa nada, né? Vai ser distribuída em pílulas diariamente, esse veneno midiático para a população. Ou seja, o nascimento de quê? De um poder simbólico de classe. Não. Agora você tem uma intelectualidade de esquerda que adere ao PT, antes ao PSB e tudo aí. Como é que você coloca esse grupo? Esse grupo, eu acho, quer dizer, a esquerda, quando ela chega ao poder, eu acho o quê? Ela chega ao poder e chega com um plano econômico, né? E esse plano econômico, ele é alternativo e mais inclusivo. Né? Aí tem uma crença ingênua, de uma espécie de um marxismo vulgar, não é isso? Você diz o seguinte: olha, se você vai pôr um plano econômico mais inclusivo, as pessoas vão automaticamente, por alguma magia, né, compreender, né, que isso é para o bem delas, que isso vai dizer que isso não é razoável, não é assim que se monta as coisas. Né? Então você tem que criar uma narrativa. Né? Ou seja, uma esquerda o quê? Que sempre foi, quando conseguiu entrar com um plano econômico sem narrativa. Não? Ou seja, sem uma percepção própria. Desideologizar o governo. Exatamente. Ou seja, então ela entra o quê? A esquerda entra sem uma análise do Estado, fez as besteiras que fez, não é isso? Aparelhou, né? Quer dizer, o seu inimigo, no fundo, né? E sem uma leitura sobre a sociedade, como fica óbvio agora. Né? Quer dizer, quem fez a leitura, por exemplo, não fez uma leitura sobre a própria ascensão das classes que estava ajudando a aceder. É incrível isso. Né? Quer dizer, deixou isso para as igrejas evangélicas. E aí a gente está com um baita problema agora, né? de como resolver isso. A minha ideia foi, olha, se essa teoria dominante entre nós, porque ela é repetida por todos, e ela é dominante por quê, Nassif? Porque ela explica de onde nós viemos, quem nós somos, para onde nós vamos. Ou seja, ela explica as três questões que todas as grandes religiões explicam. Né? A necessidade de compreender o mundo. Né? É isso que desenvolve o poder conhecimento de massas. Né? Quer dizer, nos tempos modernos, quem faz isso são as ciências. Né? E só tem uma teoria no Brasil, né, que tem essa ideia de quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Isso é o que eu chamo desse culturalismo racista que diz que a gente vem de Portugal. Não é isso? Nós somos portugueses, põe a questão da corrupção e do patrimonialismo como a questão central, e não a escravidão, ou seja, e não a luta de classes, e não a luta não os conflitos. Né? Entende? Quer dizer, porque quer dizer, foi uma sacada de gênio isso, né? Você tem uma elite econômica, compra a inteligência. Né? Aí você cria todo um mecanismo de consagração dessas ideias via jornais, via prêmios científicos, etc. E dá a impressão de que não é comprado pelo dinheiro, entendeu? Mas quem tem as grandes livrarias, quem tem os grandes jornais, quem é que paga pelos prêmios, etc, entendeu? Então você cria você consagra e dá um toque de sacralidade a essas ideias. Né? Olha, você está colocando aqui, eu conheci famílias tradicionais, quatrocentonas do Nordeste,
descendentes de ex-presidentes, quando vinham para São Paulo, era uma submissão social e cultural a São Paulo. Claro. Então, não, obviamente São Paulo aqui. tem, claro. Não, São Paulo é o centro ideológico, completamente. Né, quer dizer, isso é extremamente importante a gente perceber. A ideia em fazer esse livro foi exatamente se contrapor a isso. Ou seja, então quer dizer, essa ideia absurda que a gente vem de Portugal. Né? Quer dizer, a transmissão cultural não é uma transmissão como o sangue. Você não pega isso com uma picada de mosquito. Né? São as instituições que nos criam, como a família, que a gente recebe, a escola, etc. É isso que faz ser quem a gente é. Não é isso? E a instituição mais importante no Brasil, desde o ano zero, desde 1532, é a escravidão. A forma de família tem a ver com isso. Né? Pense bem, a família do escravo, o escravo era montado para não ter família. Né? Nós temos hoje, no que eu chamo provocativamente de ralé, exatamente o mesmo tipo, 500 anos depois, o mesmo tipo de família desestruturada, matrifocal, onde o pai chega, faz 2 ou 3 filhos, pula para uma outra e tal. Entende? É a mesma coisa. Não? Entende? Quer dizer, como a gente fala muito, quer dizer, ninguém nega que aqui houve escravidão efetivamente, mas a gente não reflete sobre isso. Quer dizer, o tenetismo mesmo, quando você fala, tem um autor o Manuel Bonfim, que esse se desilude rapidamente aí, com a Aliança Libertadora e tudo aí, mas o tenetismo seria a antecipação do que houve agora com a Eu Lava acho que é Jato. o instante 1. É o instante 1. Tá. É o instante em que a elite percebe que, eu não vou mais agora ganhar na arma e no voto de cabresto. Eu não vou ganhar. Se dá lá. Exatamente. Eu não vou ganhar na violência material só. Ela continua existindo. 60 mil pobres brasileiros são assassinados a cada ano. A gente tem uma guerra de classe óbvia entre nós, né? E que a classe média e alta aplaude. Né? Chacinas de presos indefesos. Ou seja, quer dizer, a gente tem uma sociedade, como a gente nunca criticou, nunca percebeu, com essa ladainha de que a gente vem de Portugal, essa bobagem absurda, né? A gente nunca refletiu efetivamente sobre a escravidão e a herança que ela implica. Então a gente, de algum modo, né, a gente tem relações de escravocratas, de humilhação diária, entende? Até hoje, por quê? Porque a gente nunca se conscientizou disso e nunca criticou efetivamente isso. Né? E como é que entra a igreja que se confunde com a própria montagem do Estado brasileiro aí? A igreja eu acho que tem uma análise que exigiria um estudo específico, eu acho nisso, né? Porque tem várias, tem aí tendências que são como a teologia da libertação, que foi extremamente importante, né? Para o PT, por exemplo, para os movimentos sociais, etc., que vão de encontro a essa tradição muito mais conservadora e ligada ao Estado, etc., né? Eu acho que, assim, exigiria, não foi um ponto que eu tenha, né? Quer dizer, eu fiquei atinente aqui a como se dá a relação entre as classes, né? Quer dizer, como essa necessidade de legitimação das classes, que esse é um ponto também extremamente importante, né? As classes não são uma dimensão meramente econômica, né? Quando a gente confunde as classes com grandezas econômicas, isso significa que a gente não entende nada sobre as classes. Né? E aí, por conta disso, a gente, quer dizer, não percebe como o mundo funciona, no fundo. Né? Porque a classe tem a ver com com você, por exemplo, com você ter acesso privilegiado aos capitais que são importantes e que vão decidir a vida de nós todos. E não são apenas bens materiais. A gente não compete como indivíduo, porque a competição é individual, não é isso? Mas quem dá o ponto de partida é a classe. Né? Quer dizer, a família, não existe a família. Toda classe tem um tipo de família que é muito distinto. Né? Por exemplo, se você pensar, a família de classe média protege o filho, compra o tempo livre dele para ele só estudar, dar todos os estímulos para pensamento abstrato, cálculo de probabilidade no futuro. Se você está... a classe média monta um campeão para a competição. Né? Então ele chega na escola com 5 anos já como vencedor, não é isso? O filho
da classe pobre, coitado, não vem, os pais não podem dar o que não tiveram, então não tem o estímulo, a mãe diz que ir para a escola é legal, mas a escola não fez diferença nenhuma para ela, aquele tipo de escola que ela teve, né? Ele vai sem capacidade de concentração, não entende? Quer dizer, porque isso não é culpa, obviamente, da família, né? Quer dizer, são famílias de uma classe abandonada pela sociedade. Existe um processo de humilhação desse povo, né? De rebaixamento dele e tal, né? Entende? Quer dizer, que tem a ver com a violência policial, tem a ver com as humilhações diárias, etc, etc, né? E isso é um papo extremamente importante, né? Quais são os dois capitais mais importantes para a gente ter acesso? Não só a carro, apartamentos, bens materiais, mas para prestígio, reconhecimento, charme, beleza, o que seja, que nós todos lutamos. Isso tudo é escasso, né? E nós lutamos para isso, né? Entende? Quer dizer, as classes dão um ponto de partida para isso, né? Quais são esses bens? Quer dizer, você tem, antes de tudo, capital econômico, né? E capital cultural, né? Capital cultural até ele se mistura com o capital econômico. Pensa num Bill Gates, que é um cara de classe média, o Bezos e tal, que inventam inovações tecnológicas e se tornam um dos maiores milionários. Entende? E também não existe nenhuma função, nem no mercado, nem no Estado, que possa ser exercida sem conhecimento, né? Se a elite vai dominar a propriedade inteira, a classe média vai dominar o acesso ao conhecimento valorizado, não é isso? E quer expulsar as outras classes disso, né? Ou seja, a classe trabalhadora e a ralé, né, os 80%, né, ficam fora disso. Isso esclarece o golpe, né? Entende? O golpe, quer dizer, obviamente, fica óbvio hoje, isso está comprovado empiricamente para quem tenha dois neurônios hoje em dia, né? Entende? Ou seja, claro que esse povo não estava preocupado com a corrupção, né? Porque se tivesse, estaria na rua agora, com uma corrupção muito pior, e com prova e tudo, para lá. Não é isso? Ele foi para a rua por quê? Antes de tudo, não só porque essa classe média estava entrando em espaços que antes eram reservados para eles, como aeroporto, mas a escola, né? A universidade. Passar de 3 para 8 milhões, começar a ter pobre negro nas universidades, é claro que essa classe sentiu isso como uma ameaça aos seus privilégios, né? E aí tocou nessa aliança que é a aliança antipopular brasileira que se constrói em 1920 e 30, né? Quer dizer, que é ligar a elite e o capataz dela, que é a classe média, né? Que é quem exerce a dominação, professores universitários, juízes, etc, etc, né? Mas aí o ponto é manter a distância. Daí ser tão importante entre nós o ódio ao pobre. Né? O ódio ao pobre tem que ser mantido, né? Quer dizer, você tem aí a declaração do cara, quer dizer, há poucos dias atrás, do chefe da polícia da rota, dizendo: não, a gente aborda um cara nos jardins do modo distinto com o outro, ou seja, um é bicho, um é subhumano e o outro é humano. Isso é o Brasil. E agora o Tribunal de Justiça de São Paulo desconsiderou uma denúncia feita por uma promotora contra clubes que exigiam a entrada das babás com roupa de brancos. Pronto. Isso foi excesso da... Não, você pode elencar 1000 exemplos. O fato você tem que manter o quê? Isso é escravidão, meu querido. Então, agora, se a gente... Vamos pegar a classe média e tentar dividir um pouco. Você tinha uma classe média funcionário público, até algum tempo atrás, que tinha um salário classe média baixa, que tinha sua condição de vida. O PT veio e deu um baita com um salto dos proventos aí do funcionalismo público. Isso. Então você criou uma classe, um estamento lá muito identificado com essa classe média que vem no Ministério Público e outros setores públicos também. Então, digamos, o PT ajudou a acentuar essa guerra de classe. Exatamente, claro. Por uma falta de uma análise de como o Estado e as suas corporações funcionam. Foi ingênuo, né? Para dizer o mínimo e tal. Né? Agora, você tocou no ponto, Nassif, que era bom a gente, que é uma coisa que eu também procuro desenvolver no livro, que é uma pesquisa recente, que ainda está em andamento, que, por exemplo, é sempre bom a gente qualificar essa coisa do que é a classe média. A classe média não é um negócio só. Isso. Não é isso? Quer dizer, então eu estou com algumas centenas de entrevistas que eu estou lendo agora e eu fiz um apanhado
tentar dar uma separada quantitativa a partir disso e tal. Então a gente tem assim alguma coisa como 1/3 que a gente poderia chamar do proto-fascista. Não é isso? Que já era o quê? Já era o cara que quer dizer, não é que a Rede Globo vá fazer a cabeça desse cara. Esse cara já tinha... exatamente. Ele já era um cara que já tinha, né? Quer dizer, comprava aquilo para dar unidade ao pensamento dele, homogeneidade ao pensamento dele, a tranquilidade de estar fazendo parte de uma grande corrente de pensamento, porque é esse tipo de pessoa, né? É uma pessoa insegura, né? Que não consegue se autocriticar. Não é isso? E a sensação de segurança é participar de um movimento externo da qual ela faz parte. Não é isso? Quer dizer, e esse pessoal ganhou agora, digamos assim, esse pessoal ganhou a legitimação explícita, ele pode sair do armário. Não tem mais regras sociais, não tem. De educação, de exatamente, isso é ódio puro. Né? E aí você tem o quê? Você tem mais uns 30% aí que são liberais. Né? Quer dizer, é claro que essa fronteira é fluida, mas aí você tem, que é o cara que, mas é importante que tenha eleições, que tenham direitos, uma justiça que funcione e tal. E o pessoal foi à rua junto, entende? Mas é o pessoal que hoje em dia se sente enganado. Pô, mas não era bem esse quadro de assalto completo, né? Essa roubalheira, o sindicato de ladrões que a gente está bebendo agora. Não é isso? É o pessoal que está aprendendo a pensar, né? Porque, puxa vida, com o domínio de mídia que a gente tem, é difícil pensar mesmo, né? Entende? Quer dizer, isso é extremamente importante. Eu faço essa análise também no livro, porque, por exemplo, é importante a gente pensar não só mercado e Estado, como as duas grandes instituições que o mundo moderno ou o capitalismo institui, mas ela tem uma terceira grande instituição, que o principal teórico dela, de repente, é o Habermas, o Jürgen Habermas, né? Quer dizer, que faz o quê? Essa esfera pública é uma coisa que é o mundo moderno, que só acontece no mundo moderno e tem a ver com o quê? Com a possibilidade de você criticar, né? De aprendizado coletivo a partir da crítica do poder. Né? Então, isso não existe antes. Não é que o poder não vai ser definido por regras como dinheiro, etc, etc. Significa apenas que tem um outro elemento em jogo, né? Entende? E que vai ser responsável pelos grandes aprendizados e tal, né? Os aprendizados de considerar, por exemplo, a contribuição dos trabalhadores importante. Isso faz com que você crie uma social-democracia. As mulheres são tão importantes quanto os homens, etc. Isso tudo é forma de um aprendizado que se dá nessa esfera pública. Uma imprensa livre, ou seja, uma imprensa que possa ter uma imprensa plural, ou seja, que apresente dois argumentos divergentes, porque só assim você pode formar a sua opinião. Né? Se você não tem isso, né? Você não tem democracia. É simples assim. Né? Então você tem assim você tem uma imprensa envenenada como a nossa, comprada por esse mercado pelo saque. Quer dizer, o mercado compra a política, compra os juízes e compra a imprensa, pronto, legaliza todo o negócio. Então, quer dizer, o que o mercado faz, ele legaliza a corrupção real, né? Que é 1000 vezes maior do que essa dos políticos. Claro. Então, os aviãozinhos. Uma mudança de taxa de juros aí, claro, exatamente. Então você põe toda a atenção numa coisa que não é importante, culpa, por exemplo, né? O debacle do estado de Rio de Janeiro a Sérgio Cabral, que cobrava 2%, não é isso? E é incomparável com o que a Rede Globo e a Lava Jato fez destruindo a Petrobras. Claro. Né? Entende? Quer dizer, o que os desempregados do estado de Janeiro devem saber, né? Que o real causador é uma imprensa como a Rede Globo, né? E operações como a Lava Jato, que destruíram o parque produtivo, produziram desemprego para milhões, e aí depois ainda tem uma imprensa que vai culpar outro. Não, um espantalho. Né? Hoje está vendo a discussão da CBN lá, o Sadenberg, sobre a Eletrobras. Os deputados estão reagindo porque antes era local para colocar paniguado tudo, que é função econômica. É claro, Agora vem cá, acabou a era da inocência das esquerdas aí com o golpe. Claro. A questão de mercado, a questão de mídia ficou muito explícito aí. Ficou explícito, claro. Ficou explícito no pior momento, que você não tem nenhuma condição de reação nesse momento. A partir daí, como que se reconstrói as lutas progressistas e tudo? Eu acho, quer dizer,
enfim, é muito difícil a gente antecipar isso, né? Entende? Quer dizer, o livro é uma modesta contribuição para isso, porque eu acho que você não consegue montar nenhuma ação alternativa sem uma narrativa. Isso. E essa narrativa ela tem que ser completa, ela tem que ser total. Entende? Não é que a esquerda não tenha produzido grandes pensadores, Celso Furtado, Florestan, etc. Entende? Mas esses caras desenvolveram temas que foram fragmentados. Entende? E aí essa leitura conservadora entrava em todos os lugares. Né? Então é necessário a gente montar uma leitura e uma narrativa que seja totalizante. Né? Desde o ano zero, ela é montada assim. Então a gente tem essa elite que sempre conta qualquer projeto nacional. Não é uma elite, Nassif, como a elite chinesa de hoje que o pessoal comemora, né, o aumento do salário médio do trabalhador chinês a cada ano. Entende? Nem é como a elite japonesa que reconstruiu o país, fechou o país, montou uma base industrial. Não é como a elite alemã nem a francesa. Ou seja, as elites elas querem ficar com a melhor parte do bolo, né? Mas elas estão exatamente, elas estão interessadas que esse bolo seja grande o suficiente para todos, até para que ela possa fazer isso. A nossa elite é uma elite burra, né? Porque a burrice é você pensar a curto prazo, né? O saque, o meu agora, etc. Né? O que está acontecendo, a Petrobras, o que a gente estava vendo, quer dizer, isso é que é roubo, né? Isso é que é real assalto e tal, né? E a gente tem uma narrativa intelectual construída para torna isso completamente obscuro e que a gente perceba a corrupção só na política, para que ela seja criminalizada quando seja de interesse desses grandes oligopólios e da intermediação financeira, né? A gente tem que compreender isso primeiro, né? Jorge, muito bom, Sr. José. Dieri, que é presidente da Associação dos Funcionários do BNDES. Tiago, o que a gente estava querendo ver com você é essa questão essa análise do suposto déficit aí do BNDES, comparando o aporte do governo pela Selic com a TJLP. Se for pegar de uma maneira geral o retorno de um financiamento do BNDES, na forma de impostos e tudo, o que você teria a mostrar para a gente aí? Olha, Nassif, essa discussão da medida provisória 777, na proposta que foi apresentada pelo governo, pela Fazenda, há uma discussão sobre subsídio, mas que só considera os custos dos subsídios, né? Então, assim, o uso do subsídio ele tem uma relação custo-benefício. E a avaliação, digamos, da efetividade do uso desse subsídio, ela depende de uma comparação entre o benefício e o custo do uso do subsídio. Então, é dito que o BNDES, no período de 2007 a 2016, utilizou um valor de 280 bilhões de subsídio, sendo 240 bilhões de subsídio implícito, que é a diferença entre a Selic e a TJLP, considerando que a Selic seria o custo de oportunidade dos recursos públicos. E o subsídio explícito, que foi utilizado no programa PSI, ele foi aprovado pelo Congresso, então ele foi explicitado como uma despesa orçamentária. Você tem uma rubrica ali que é usada pelo BNDES, enquanto que o subsídio implícito é a diferença entre a Selic e a TJLP. Né? Nesse mesmo período, essa conta do subsídio implícito ela também está considerando os recursos do FAT. Né? E a gente sabe que, pela Constituição, o FAT ele é destinado ao pagamento de seguro-desemprego, abono salarial, e que, no mínimo, 40% dele deve ser destinado para o apoio e o financiamento de programas de desenvolvimento, de investimento, e o BNDES é quem tem mandato para utilizar esses recursos. Né? Então, embora, teoricamente, você possa falar do custo de oportunidade do recurso do FAT, mas o arcabouço, o ordenamento jurídico brasileiro, determina que esse recurso tem um uso de uma finalidade específica, não pode ser usado para outra coisa, a não ser que você mude a Constituição e você permita que esses recursos possam ser utilizados para outras coisas. Né? Então, não faz muito sentido você considerar o FAT nessa conta, mas a Fazenda usou. Né? Quando você olha só para o BNDES, ou seja, o BNDES nesse mesmo período, ele pagou
de tributos e dividendos à União cerca de 160 bilhões de reais. O BNDES só. Só o BNDES. Só o BNDES. Ou seja, o que o BNDES paga de tributo e de dividendos, porque o BNDES é 100% da União, né? Então, todo o dividendo, todo o lucro do BNDES, que o BNDES paga de dividendos, ele vai para a União, né? Não tem outro destino. Então, você tem um valor bastante expressivo, né? Quando você inclui nessa conta a parte, digamos, da geração de tributos referente aos investimentos que o BNDES está apoiando, você chega a um resultado, ou seja, você chega a um benefício líquido positivo, ou seja, que o BNDES gera de retorno para a União é maior do que o cálculo do valor do subsídio, custo do subsídio, né? Agora, é impressionante, Nassif, porque essa discussão não é feita nesses termos, né? E nós participamos de 2 audiências públicas, né, em relação ao MP 777, uma aqui no BNDES e a última em Brasília, e nós fizemos essa crítica, não só a gente, como outros especialistas, como José Roberto Afonso, e mesmo representantes do setor industrial. E, assim, infelizmente, é difícil de você entender, só pela ótica da racionalidade, como que esses valores, esses benefícios, eles não foram considerados nessa conta e não foram considerados pelo relator da medida provisória, o deputado Betinho Gomes, né, que manteve o relatório dele, desconsiderando completamente essa conta dos benefícios do subsídio. E essa conta é uma conta conservadora, né? Ou seja, o vice-presidente da associação, o Arthur, ele escreveu um artigo na Folha de São Paulo, usando hipóteses bastante conservadoras, e ele chegou a um valor de 20 bilhões de benefício líquido nesse período de 2007 a 2016. Fora tudo que estimulou de crescimento, de desenvolvimento, avanço na infraestrutura, a conta fria financeira dá um superávit aí de 20 bilhões, é isso? Sim. E vocês têm alguma análise de caso de alguma indústria assim, para a gente ter mais clareza nessas contas? Olha, Nassif, eu destacaria o apoio que o BNDES fez à indústria farmacêutica no período aí de 2003 até recentemente, onde, de fato, o BNDES foi fundamental para que você conseguisse desenvolver uma indústria farmacêutica, principalmente na produção de genéricos, né? Hoje a gente tem uma indústria farmacêutica bastante forte, com um mercado no Brasil, ou seja, estão entre as principais empresas farmacêuticas brasileiras. Se você voltar lá no período de 2001, 2002, dentre as 10 maiores empresas farmacêuticas no Brasil, uma era de capital nacional, né? Hoje, se você olhar para essa conta, você vai ver que você tem pelo menos 5 empresas, 6 empresas, né, disputando o mercado, estão entre as principais empresas brasileiras farmacêuticas, né, principalmente na área de genéricos. Então, o Profarma foi um programa criado em 2004, né, e permitiu essas empresas renovarem o seu parque industrial com a entrada da Anvisa, que passou a exigir fazer uma regulação mais moderna, e essas empresas tinham que ter certificado de boas práticas de produção, e o banco teve um papel fundamental para alavancar esses investimentos. Né? Depois, no momento à frente, o banco foi importante também no desenvolvimento do setor de produção de medicamentos biológicos, né? Ou seja, à medida que você tem um processo de transição demográfica, né? A população está envelhecendo, com isso você também altera a carga epidemiológica da população, né? Então, assim, as doenças crônico-degenerativas passam a ser mais relevantes do que as doenças infecto-contagiosas, né? Então, quando o SUS passou a oferecer tratamento de câncer, por exemplo, esses medicamentos biológicos, eles têm são muito utilizados hoje no tratamento
câncer, de artrite reumatoide, diabetes, e são produtos muito caros. Então, para você ter uma ideia, vou te falar em dados de 2014, 2015, né? 3% da quantidade de produtos adquiridos pelo SUS eram medicamentos biológicos, todos importados. Isso, dentro do orçamento do SUS, representava 40% do valor das compras, né? Então, o BNDES, junto com a Anvisa, junto com o Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde é variável do poder de compra, né? Conseguiu se viabilizar investimentos para a produção de medicamentos biotecnológicos no Brasil. Então, a indústria farmacêutica, que nos últimos 10, 12 anos se capitalizou fortemente, né, na produção de medicamentos genéricos, ela passou, então, também a ter interesse nesses investimentos em biotecnologia, né? E o banco aí teve um papel fundamental de articular esse processo, né? Digamos, convencer a indústria da importância de fazer investimentos, convencer o governo da importância disso, né? E com uma harmonização de políticas públicas, de política de desenvolvimento, de política regulatória, se conseguiu viabilizar esse setor no Brasil, né? Agora, infelizmente, com a mudança política que houve no Brasil, esses investimentos estão, de certa forma, foram prejudicados, né? Ou seja, aquilo que já havia sido investido até 2015 estão sendo já produzidos. Agora, alguns novos investimentos que estavam previstos, eles estão meio que em stand-by, né? Porque a incerteza é muito alta, então isso acabou prejudicando. Mas esse é um tipo de trabalho assim, que o BNDES faz, que é um trabalho nobre. Você está criando setores que a economia não tinha antes. Isso. Então, para você produzir um medicamento biotecnológico, você precisa de tecnologia, você precisa de capacitar profissionais. Então, você vê as universidades, né, abrindo cursos para poder formar profissionais que vão trabalhar nessas indústrias. Você vê brasileiros que estavam trabalhando no exterior voltando para o Brasil para poder ajudar na construção desse setor. Então, esse talvez seja o papel mais nobre, né, do Banco de Desenvolvimento, e nesse setor da saúde no Brasil, principalmente no setor farmacêutico, o BNDES teve uma grande contribuição para funcionar esse setor. Tiago, a gente viu nos últimos tempos aí absurdos aí, como funcionários do BNDES, dezenas aí, serem intimados a depor e tudo. A gente sabe que o banco tem sistemas de compliance aí que estão acima de qualquer suspeita. Mas isso aí provocou uma intimidação, digamos, nos analistas do banco, na concessão de financiamento? Bom, essa situação, ela traz uma insegurança profissional, né? Então, à medida que eu vou te citar um episódio que aconteceu recentemente aqui, onde um diretor do banco, ele pediu demissão em mais ou menos umas 3 semanas. Ele foi trazido pela Maria Silvia e era o diretor de compliance do BNDES, né? Então, ele criou aqui no banco as comissões de apuração interna, né? Para poder exatamente se fazer uma apuração dessas operações mais polêmicas, né, que passam na mídia, JBS, exportação de serviços, aquela usina de São Fernando, onde o Brunlai, né, alegou-se que o banco tinha apoiado esse investimento na usina de São Fernando, porque o Brunlai era amigo do Lula, né? Então, o Ricardo Baldin, ele era o cara que assinava os relatórios relatório de conclusão dessas comissões, né? E ele saiu do banco dando o seguinte depoimento. Ele disse que o Brasil hoje sofre a ditadura dos órgãos de controle. Isso. Né? E aí eu acho que ele está especialmente se referindo ao TCU, né? No nosso caso, mais sensível. E ele diz que essa ditadura dos órgãos de controle está perseguindo o BNDES, né? Então, como o trabalho dele é lidar com os órgãos de controle, se tornou algo muito estressante para ele. Ele achou que não fazia sentido ele continuar aqui porque o desgaste estava muito grande, né? Então, você imagina que isso é um diretor do banco falando, né?
na parte do corpo técnico, isso significa uma insegurança. Então, assim, o funcionário do BNDES ele faz o trabalho conforme regras, conforme normas, dentro da legalidade, né? Tanto que nenhuma dessas comissões que foram realizadas não apontaram nenhuma irregularidade ou nenhuma ilegalidade cometida por nenhum funcionário do BNDES, né? As delações também que foram feitas do pessoal da JBS, do pessoal da Odebrecht, também explicitaram que não há, que esses empresários não têm conhecimento, nem pagaram, nem têm conhecimento de funcionários do BNDES envolvidos em esquemas de corrupção, de recebimento de propina, de vantagens ilícitas. Então, assim, até o momento, as evidências apontam que os funcionários do BNDES não se envolveram em esquemas de corrupção e outras coisas ilícitas, né? Então, na medida em que há uma certa incompreensão também e um empoderamento desses órgãos de controle, você fica numa situação de insegurança, porque você não sabe se fazendo o seu trabalho corretamente, como se espera, esses órgãos de controle, de repente, em algum momento, podem identificar alguma coisa que eles consideram irregular ou ilegal, ou que não conhecem, ou porque há, de fato, uma questão política também envolvida, né? Então, isso gera uma paralisia, né? Na prática, as pessoas ficam receosas de repente, serem surpreendidas com alguma coisa de um órgão de controle, dizendo que, não, você não devia ter feito isso, você cometeu alguma irregularidade e tal. Então, claro que tudo isso dificulta o trabalho aqui no BNDES. Tá, filho. E como é que vocês estão vendo aí, com essa retirada dos recursos do banco, como é que é? O banco ele tem fôlego para tentar comandar um processo de financiamento da recuperação da economia, ou ficou muito fragilizado? Olha, eu acho que o banco está sofrendo um processo de desidratação, né? Então, os aportes do Tesouro Nacional, eles vieram no momento em que a economia mundial, o sistema financeiro mundial entrava em colapso, né? Então, assim, quem lê, por exemplo, o relatório da comissão nos Estados Unidos, que analisou as causas da crise de 2008, assim, você fica horrorizado com o tipo de comportamentos que os agentes do setor financeiro estavam praticando, né? Então, essa aventura, né, levou a economia mundial ao colapso, né? O Brasil foi reconhecido pelo FMI e pelo Banco Mundial por ter feito políticas anticíclicas, né? E o BNDES foi importante como instrumento dessas políticas anticíclicas. Então, se a economia brasileira não desabou ali em 2008, 2009, foi graças a esses programas de sustentação, né, do investimento, e o BNDES teve um papel importante. Se não fosse os empréstimos do Tesouro Nacional, isso não seria possível ter sido feito, porque o FAT, naquele momento, ele já dava sinais que seria insuficiente para poder atender a demanda por financiamento de investimento de longo prazo no país, né? E há uma certa incompreensão nessa questão pelo seguinte: o BNDES ele é 100% do Tesouro Nacional. Então, esses recursos que são colocados aqui no banco, eles, ao mesmo tempo, são passivos do Tesouro, mas também são ativos. Porque a União é dona do banco. Quando esses recursos... Então, do ponto de vista da dívida líquida, você neutraliza. Você tem um impacto na dívida bruta, mas na dívida líquida você tem uma neutralidade que é um ativo, né? Quando esses recursos, digamos, estão em tesouraria no BNDES, eles estão rendendo Selic. E esse rendimento retorna ao Tesouro em forma de tributos e dividendos, né? Esses recursos são aplicados na atividade do BNDES, eles são aplicados em TJLP. Então, quando isso acontece, o banco paga o Tesouro TJLP, e aí, de fato, você tem um diferencial entre Selic e TJLP, que seria um subsídio implícito. Porém, você tem que observar que a aplicação desses recursos também gera um benefício, né? Com as suas externalidades, com seus efeitos multiplicadores. Só que essa conta ou é mais difícil de fazer, eu acredito que essas contas existem, mas não são divulgadas, para você poder exatamente calcular a relação custo-benefício do subsídio, né? Então, essa discussão dos empréstimos do Tesouro,
ela é feita de uma forma também enviesada, né? E para fazer, digamos assim, uma defesa disso, eu diria que foi a primeira vez nos últimos 40 anos que o Tesouro emitiu dívida para poder investir na economia real. Você vê que nos Estados Unidos e nos países europeus, depois da crise, foram gastos trilhões de dólares para poder salvar essas instituições financeiras, para poder comprar esses papéis. Você depois inundou o mercado de liquidez e o impacto disso no investimento, no crescimento, no emprego, praticamente não ocorreu. Enquanto que aqui no Brasil, esses aportes do Tesouro, de fato, geraram investimentos, crescimento, geração de emprego, ou seja, foram aplicados na economia real. O BNDES, ele toma, pelas suas políticas operacionais, pelos seus critérios de alocação de recursos, ele canaliza isso direto para o setor produtivo, né? Por meio de investimentos, por meio do FINAME e os diversos produtos que o BNDES oferece para a economia brasileira. Tá, filho, Tiago, obrigado aí por sua entrevista ao GGN, viu? Um grande abraço aí. Eu que agradeço, Nasci. Um abraço. Até mais.